Hoje eu vou fazer uma receita com um ingrediente que até agora eu não tinha utilizado nos vídeos, que é o polvo. Eu gosto muito de frutos do mar, peixes, e o polvo é um ingrediente que eu curto muito. E o polvo só tem uma coisinha, ele é um pouquinho demorado às vezes para cozinhar. Você tem, que eu conheço, duas alternativas. Uma é cozinhar na panela de pressão com água, que é a maneira mais rápida. E a outra é você fazer um cozimento numa panela de água fervendo, tá? E depois você tem uma baciazinha, uma tigela com bastante gelo e água. Então você vai ferver esse polvo 5 minutinhos. Quando ferver, você vai colocar na água com gelo só para dar um choque. Volta a panela, ferve novamente, tira e põe na água para dar um choque. Isso você vai fazer 5 vezes e na última vai deixar 30 minutos fervendo, tá? Para que é feito isso? Isso é para quebrar as fibras do polvo e para ele não ficar duro, para ele não ficar aquele borrachudo, ele vai ficar mais macio, tá? No caso hoje eu já comprei o polvo do peixeiro cozido e a vácuo, tá? Ele compra nos polvos pequenos, eu sugiro a vocês comprarem sempre o polvinho pequeno, até 1 quilo é o melhor, porque são os bebês, eles são mais macios. E ele cozinha, vende a vácuo, que daí é muito mais fácil. Agora eu já faço a preparação direto. Se você tem alguém que venda o polvo dessa forma, beleza. Se não, você cozinha em casa em uma dessas duas formas que eu falei, que ele vai ficar bom. Então, falando da receita de hoje, vai ser um risoto de polvo com vinho tinto. Pode parecer um pouco estranho, porque é um peixe com um fruto do mar com vinho tinto, mas ele combina muito, né? Tem alguns frutos do mar que obviamente não vão combinar com vinho tinto, mas o polvo sim. Então ele vai ficar um risoto diferente e muito gostoso para quem gosta desse tipo de fruto do mar. Então eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Então o polvo aqui já pré-cozido, né? Já está cozido. Tomate pelado, alhos, dois alhos inteiros, arroz para risoto, arroz italiano eu uso, a pimentinha calabresa seca, sal. O vinho tinto eu vou usar esse felino. Eu normalmente uso vinhos nacionais, tá? Mas um vinho gostoso, razoável para você poder cozinhar. Mas eu não tinha, eu esqueci de comprar, então peguei o felino, que é um Cabernet Sauvignon argentino. E depois aqui ainda tem uma salsinha e 2 massinhos aqui de manjericão, que é só para enfeitar os pratos, é o verde que eu tinha. Você pode escolher o que você quiser, tá bom? Eu vou cortar o polvo agora em cubinhos e depois nós vamos lá para a panela. Ó, você corta uns pedacinhos assim, não pequenininhos assim, os pedaços que você possa sentir o polvo. Eu vou fazer um risoto só para 2 pessoas, então essa quantidade que eu cortei aqui é suficiente. Como vocês sabem, eu faço sempre para 2 aqui no vídeo, mas a receita vai sempre para 6. Então as quantidades que vocês estão vendo aqui são quantidades para 6 pessoas, tá? Eu vou dar uma picadinha aqui nesse tomate. Vocês não precisam usar o pelado, se vocês quiserem usar o tomate fresco, pode ser também, tá? É que eu tinha esse tomate aqui, esse tomate italiano maravilhoso, então eu quis aproveitá-lo. Só dar uma picada assim, não precisa ser muito, que depois ele vai cozinhar no risoto. E agora nós vamos lá para a panela começar a preparar esse risoto. Queria mostrar para vocês o caldo de legumes, só para vocês verem, que eu já fiz várias vezes aqui. Eu pus cebola, uma cenoura, uma abobrinha, cebolete, um pouquinho de salsa, folha de louro e uma pimentinha, tá? E então, enquanto ele cozinha, a gente vai começar a fazer o polvo.
Primeiro nós vamos colocar um fio de azeite aqui nessa panela quentinha. Vamos colocar os 2 dentes de alho e um pouquinho, eu não vou colocar muito, vou colocar só um pouquinho dessa pimenta, porque risoto apimentado eu particularmente não sou muito chegada, tá? Então vamos deixar ferver um pouquinho isso aqui. E agora nós vamos colocar o polvo. Vamos dar uma refogadinha em fogo alto. Vamos colocar o tomate. Vou colocar uma tampa e vou deixar 5 minutinhos aí. 5 minutinhos num fogo médio para esse tomate dar uma leve cozidinha. Pronto, eu deixei 5 minutinhos e agora eu vou colocar uma parte do vinho tinto, tá? E agora vamos fechar e deixar mais uns 5 minutinhos, tá? O caldo, ó, já tá pronto. Tá pronto não, ele tá fervendo, vai ficar mais uns 15, 20 minutos aí. Porque ele já tá aí há uns 15 minutos. E aí vamos começar a fazer o risoto. Então, vocês viram como tá lindo esse polvo? Tá com uma cor divina. E agora nós vamos começar a fazer o risoto. Eu vou passar por um fio de azeite. E vou colocar o arroz. Isso aqui não vai ser bolo dessa vez. Estou fazendo para 2 pessoas. Eu vou colocar assim porque eu já sei como é que é a medida, que eu tô cansadíssima de fazer isso, tô acostumadíssima. E aí agora essa parte importante, nós vamos 2, 3 minutos refogar esse arroz no azeite, para ele fazer essa capinha de gordura no arroz. Agora nós vamos tirar esses 2 dentes de alho daqui, que eles já cumpriram a sua função de dar o sabor. O arroz já deu a sua refogadinha no azeite e nós vamos agora virar esse polvo. Eu vou colocar mais um pouco de vinho tinto. E nós vamos aguardar para que ele evapore. Que delícia! O Ratatouille, sempre lembro do filmezinho do Ratatouille que ele faz assim nas panelas. Eu nunca esqueci isso, achei uma graça. Para sentir o perfuminho, o aroma que sobe da panela. Agora nós vamos esperar evaporar esse vinho e começar a colocar o caldo. Olhem que coisa linda que tá. Olhem que cor maravilhosa. Ele já evaporou. E agora o que eu vou fazer para aproveitar todos esses sabores aqui da panela que eu não jogo fora? Eu vou pegar o caldo de legumes e vou colocar aqui e já vamos jogar dentro do risoto. Mexendo para ele ir cozinhando e soltando o amido e formando aquela cremosidade do risoto que a gente quer. Eu vou colocar uma pitada de sal, porque esse polvo foi cozido sem sal e não tem nada aqui dentro de temperos, então depois eu vou provar para ver como ficou. A única coisa que eu tinha colocado era aquela pimentinha, né? E o alho. E agora continuar mexendo e colocando o caldo de legumes aos poucos à medida que vai secando aqui na panela. Para acompanhar esse risoto, eu vou abrir um vinho Rosso di Montalcino, tá? Os vinhos Rosso di Montalcino são feitos com a Sangiovese, que é conhecida como a uva da Toscana.
E ele é um vinho gostoso, agradável, de corpo médio, que eu acho que vai acompanhar bem esse nosso risotinho aqui. Gostoso, ó, ele não é um vinho com uma cor muito escura. Bem agradável. Ficaria muito bom também com esse risoto um Pinot. O Pinot é um vinho leve que combina com essas coisas também. E eu acho que um Cabernet Franc poderia ficar bem também. Nós vamos colocar a manteiga e um pouquinho de salsa e para finalizar. E aí nós vamos servir os pratos, tá bom? Já tá prontinho para servir. Já apaguei o fogo. E agora é só emulsionar a manteiga. Hoje eu vou servir o risoto de uma forma que os italianos costumam servir. Eu vou explicar por quê. Vou colocar aqui no prato. Fazer assim, ó, para que o risoto escorra e não me servindo no prato raso. Porque o que acontece? O risoto, quando você serve ele no prato mais fundo, ele continua cozinhando, né? E no prato raso não, eles espalham para que fique aquela camada bem fininha. Isso é uma coisa que eles costumam muito fazer lá, mas não sempre. Então, eu gosto de comer em prato fundo, por exemplo. Agora eu vou colocar um verdinho aqui, um manjericão, só para dar uma enfeitadinha. Vou servir o outro prato. Se você usar um vinho menos encorpadinho do que eu usei, ele vai ficar um pouco mais claro, tá? Aí fica a seu critério. O ideal é não usar mesmo vinhos muito encorpados, porque eles predominam demais no sabor do polvo. E tá aí, meus amigos, esse é o risoto de vinho tinto com polvo. Espero que vocês experimentem fazer em casa. Ele dá um certo trabalhinho, você tem que mexer com 2, 3 panelas, mas ele não é complicado de fazer não, tá bom? E eu vou desejar a vocês um bom apetite.